Ele é graduado em Educação Física e pastor na Igreja Lagoinha Savassi, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Conferência Ondadura apresenta Pastor Flavinho Marques. Você pode aplaudir Jesus aí bem forte? Dá um abraço aí quem está ao seu lado aí, suado. Isso. Vai se assentando, acalmando aí o seu espírito. É isso aí, gente. Muito bom estar com você aqui mais uma vez, compartilhando a mensagem que Deus tem colocado ao meu coração. Para quem não estava aí ontem, talvez estava trabalhando. Eu vim de Belo Horizonte. Quem aqui gosta de pão de queijo? É isso. Frango com quiabo. Nossa, gente. Melhor comida do mundo é frango com quiabo. Tutu de feijão. Misericórdia. Vocês precisam ir para Belo Horizonte. Então, gente, eu quero passar um videozinho aí rapidão. Eu sou pastor ali na Lagoinha Savassi, uma igreja que tem apenas 1 ano e 5 meses, que a gente começou um projeto dentro de uma antiga boate. Eu queria que passasse um videozinho rapidinho, 1 minuto, é só para você saber o que a gente está falando. Não é um institucional. Se você quiser saber mais, coloca a Lagoinha Savassi no YouTube depois, ou então nos siga nas redes sociais, Lagoinha_Savassi, ou PR Flavinho, e você vai saber mais da Savassi. Está no ponto aí? Pau no áudio ali, mas enfim, a gente está ali há 1 ano e 5 meses fazendo um trabalho como uma missão mesmo, bem evangelística, na região mais boêmia de Belo Horizonte. Como eu disse, nós temos alguns projetos específicos com atletas, com cultura urbana, com homossexuais. Nós temos um projeto só com a galera do rock pesado lá também.
E a gente trabalha bem na evangelização específica de algumas tribos que se encontram na região da Savassi, mas funcionamos como uma igreja, galera batizada, galera é envolvida num pequeno grupo, galera frequenta culto e a gente está ali. E graças a Deus, nesse 1 ano e 5 meses que nós inauguramos, nós temos mais de 1.600 pessoas passando toda semana. E Deus tem feito algo muito legal. Então, se passar em Belo Horizonte, não deixa de ir lá. E se você colocar na internet, cuidado que você vai ver muita bobagem, do pessoal nos julgando. Mas a gente é muito mais igreja do que muitas que acham que são. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Eu quero falar nessa tarde sobre a essência do evangelismo, da evangelização. Essência do evangelismo. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 20. A Bíblia diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pai, essa palavra é uma palavra muito forte para nós nessa tarde. Pai, que o Senhor fale conosco sobre a essência do evangelismo, o nosso papel como igreja. Deus, o porquê anunciamos a boa notícia. Que o Senhor nos conceda discernimento e que possamos sair daqui, Deus, impactados como já fomos da mensagem anterior, para a Tua glória, em nome de Jesus. Queridos, falar de evangelismo é um pouco complexo. Existem muitos conceitos, certos, alguns errados. Existem muitas pessoas falando muita bobagem sobre evangelismo, mas existem pessoas de fato fazendo trabalho muito relevante. Existem pessoas de nome que falam muito sobre o assunto e que nada faz. Existem pessoas que não têm um holofote sobre ele e que faz um trabalho muito relevante. Eu me lembro de uma palestra que teve em Lagoinha, de um homem muito conhecido na missão integral. E esse homem falava com propriedade.
Ele falava sobre a evangelização de moradores de rua no estado de São Paulo. Ele falava como ninguém. Ele queria ensinar de todas as formas a missão integral, cuidando do homem todo, se preocupando com ele na sua integralidade. E então todos nós ficamos comovidos com tanta propriedade que aquele homem falava. Estudado, cheio de conhecimento, tinha cultura na sua linguagem, era eloquente. Mas então, no meio daquela palestra, levantou um homem, crítico, mas pertinente em suas palavras. Ele disse: fulano de tal, o seu discurso é muito lindo, o seu discurso convence qualquer um, mas eu sabia que você estava palestrando, então eu fiz uma pesquisa. Eu entrevistei centenas de moradores de rua do estado de São Paulo, e nenhum deles te conhece. Você quer falar a respeito de relevância na evangelização, mas você não tem nenhuma. Porque se você se propor a cuidar de moradores de rua no estado de São Paulo, se você fica um mês pelas ruas do centro de São Paulo, falando do amor de Cristo, pegando o morador de rua, pagando para que ele tome um banho, ajudando a ele a tirar os documentos, eu quero te dizer que no mínimo, no máximo um mês, muitos moradores de rua vão te conhecer. Fulano de tal, você conhece? Cara, eu conheço, esse cara me ajudou. Esse cara pagou um banho para mim, esse cara está aqui todo dia, ele fala do amor de Jesus, ele nos reúne num pequeno grupo, ele faz alguma coisa por nós, ele ajuda a gente a encontrar novamente a nossa família, ainda que muitos não querem. O que eu quero dizer com isso? Que o evangelismo está diretamente ligado à relevância do nosso trabalho. Eu não sei você, eu já quero começar fazendo você refletir. Eu não admito, como cristão, jovem, seguir aquilo que Deus tem me confiado sem relevância. Eu não admito para mim mesmo e para minha esposa servirmos a Deus e não fazer algo relevante para Ele. Eu não admito. Mas eu quero simplificar um pouco do conceito que eu acredito a respeito de evangelismo. Para falarmos de evangelismo, primeiro precisamos entender o que é evangelho. Evangelismo vem de evangelho. O que é evangelho de uma forma sintetizada, resumida, mas para que você entenda. Evangelismo, ou evangelho, perdão, é uma boa notícia. É você dar uma boa notícia para alguém. Esse é o significado de evangelho. Uma igreja abre as portas, você abre uma implantação, não tem outro motivo, resumindo, claro, do que você anunciar a boa notícia. Essa é a razão do evangelho. É você anunciar uma boa notícia. O que muitos têm deturpado é que essa boa notícia não é a nosso respeito ou a respeito da instituição que participamos. Essa boa notícia, para que haja transformação na vida das pessoas, precisa ser a respeito de Cristo, porque senão não é uma boa notícia. Afinal, o coração do homem é enganoso e nós somos maus. A boa notícia não é outra coisa senão você dar a notícia daquele que morreu, ressuscitou e vivo está. Mas essa notícia, ela não é tão natural como eu estou dizendo. Ela não pode ser simplesmente eu virar para uma pessoa e falar com ela assim: olha, Jesus te ama. Ou eu quero te dar uma notícia: há muitos anos atrás, Cristo morreu numa cruz por você, e então depois Ele ressuscitou e hoje Ele vive. E Ele quer habitar dentro de você por meio da pessoa do Espírito Santo. Parece muito natural, mas pelo poder de Deus,
pela soberania de Deus, pela supremacia do Filho de Deus. A palavra vai dizer que essa notícia, ela sai do âmbito natural e ela entra no âmbito sobrenatural, porque essa notícia, ela é capaz de ligar o homem a Deus por meio da notícia que é Cristo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer que não há mediador entre Deus e o homem, senão o homem Jesus Cristo. Jesus é a ponte, Jesus é a notícia, Jesus é o que nos liga a Deus, Jesus Ele tem esse poder de nos ligar. Esse é o Evangelho, essa é a notícia. É para isso que temos um pequeno grupo, é para isso que eu estou inserido dentro de uma antiga boate. É por isso que eu acredito, é por isso que há muitos anos atrás, aos 17 anos eu conhecia Jesus, e um ano depois eu queria fazer tudo, abrir mão de tudo, para servir o Senhor em tempo integral. Essa é a notícia que foi capaz de nos ligar a Deus. Se fosse apenas uma notícia natural, a gente recebia, que legal, Jesus morreu por mim. Mas essa notícia, ela vai para o âmbito sobrenatural, a ponto de fazer você estar aqui nessa tarde, a ponto de você abraçar a igreja que te abraçou, a ponto de você querer fazer loucuras por Jesus, a ponto de você abrir a sua casa, a ponto de você evangelizar, a ponto de você andar com uma cruz, a ponto de você fazer coisas. Tudo porque essa notícia te ligou a Deus por meio de Cristo. Isso é Evangelho. O que acontece hoje é que muitas igrejas não abrem para anunciar a notícia a respeito de Cristo. As portas estão abertas para anunciar a respeito delas mesmas. Elas auto se propagam. Elas anunciam aquilo que Deus tem feito nelas. O testemunho, ele é maravilhoso. Eu posso contar o meu testemunho e você vai ser completamente abençoado. Mas para que você seja transformado, eu não posso falar de mim. Eu preciso falar dele. Eu te edifico falando como eu me converti. Você edifica uma pessoa contando o seu testemunho. Mas ninguém pode ser completamente transformado se o anúncio a respeito de Cristo não chegar no coração de alguém. Não pode. Esse é o significado de Evangelho. Agora, se a palavra evangelismo vem de Evangelho, creio eu que se Evangelho é essa notícia que liga o homem a Deus por meio de Cristo, evangelismo é o processo disso. Aquilo que talvez chamamos de discipulado, na verdade é evangelismo. Porque evangelismo é o processo de ligação do homem para com Deus até que Cristo se forme no coração da pessoa. Fora disso, evangelismo, eu chego na praça e falo assim: irmão, quero te falar uma coisa, meu brother, Jesus, ele te ama. Deixa de ser um evangelismo? Não. Mas eu prefiro dizer que talvez isso é apenas uma semente, que isso é o início de uma coisa, mas o evangelismo é você anunciar isso para alguém e ter essa pessoa num processo até que Cristo seja formado. Isso se chama discípulo. Vocês têm um pastor, pastores. Vocês são discípulos desses pastores. O que esses pastores fazem ou fizeram foi o processo de evangelização, até que Cristo fosse formado em você. Porque se evangelho é a notícia, evangelismo é o processo de formação de Cristo em nós. Aquele momento onde a própria Escritura diz: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. A pessoa de Cristo em você por meio do Espírito Santo é tão forte que você já não quer mais as outras coisas. Essa então é a essência do evangelismo. Formar Cristo
no coração de uma pessoa. Mas o que acontece hoje é uma visão muito egoísta. Vou citar um exemplo. Vou falar das mulheres. Uma moça chega no shopping aqui de Joinville. E quando ela entra dentro do shopping, ela vê que todo o shopping está com 99% de desconto em todas as lojas. Irmão, assim como eu estou olhando para você, eu tenho certeza que antes dela comprar qualquer peça de roupa, ela vai pegar o celular dela, ela vai começar a ligar para as amigas todas, o pessoal do pequeno grupo, corre para cá, vem, corre, está em promoção, vem. Por quê? Porque aquilo que é bom para nós, a gente quer para o outro. Mas por que a gente não faz isso então com a pessoa de Cristo? Talvez ele não seja tão bom assim para nós. Porque aquilo que habita dentro de nós, você não pode guardar somente dentro de você. Eu preciso anunciar aquilo que eu acho bom. Eu preciso externar aquilo que me mudou. Eu fico impressionado como tem pessoas que valorizam mais a palavra do pastor do que a própria família. De gente que esquece que o pai, que a mãe, que o irmão, que o amigo não foi salvo e se fecha num gueto dentro da igreja. Talvez aquele que habita dentro de você, você não tem um conceito que ele é tão bom assim. Afinal, senão você anunciaria constantemente. Porque aquilo que é bom a gente quer anunciar a todo mundo que amamos, a todo mundo que gostamos, partindo do pressuposto que Jesus manda amar todos. Cabe então a nossa responsabilidade de anunciar aquilo que é bom para nós a todos. Mas eu quero citar um exemplo mais prático, bíblico, de uma evangelização. Trouxe o conceito para você de evangelho, de evangelismo e do nosso papel. Mas eu quero citar para você a respeito da igreja de Corinto, que é o texto proposto aqui nessa tarde. É muito interessante a gente pegar algo prático da Bíblia, que isso aconteceu de forma muito poderosa. A Bíblia vai dizer que na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo então chega numa cidade chamada Corinto. Ele é recebido por Priscila e Áquila. Ele logo abre um pequeno grupo na casa de Priscila e Áquila. Algumas pessoas se convertem, como Gaio, como Crispo. Alguns pequenos grupos foram inseridos naquela cidade. E segundo os livros, a história, a teologia vai dizer que quando Paulo estabelece uma igreja na cidade de Corinto, tinha uma média de 100 pessoas. E então estabelece uma igreja naquele lugar. Mas é interessante que antes de estabelecer uma igreja naquele lugar, algo chamou a atenção de Paulo. E eu acho que a primeira coisa que chamou a atenção de Paulo foi que em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. As escamas dos seus olhos caíram. E ele deixou de ter uma visão egoísta. Ele queria anunciar para todo mundo. Ele queria falar para todo mundo a respeito do Jesus que ele perseguia e que agora não persegue mais. Mas vamos voltar para Corinto. Com esse anseio do coração de Paulo, evangelizando, fazendo as suas viagens missionárias, então o Senhor desperta a ele uma cidade chamada Corinto. Existe o porquê, uma explicação, por que Paulo estabelece uma igreja naquele lugar. Primeiro, é por causa da sua razão geográfica. Corinto era uma cidade rica e importante do mundo na época. Paulo tinha conhecido a Jesus e era uma pessoa extremamente estratégica. Ele logo pensa, por ser uma cidade importante
E essa cidade tinha 2 mares. Era banhada por 2 mares, Ageu e Jônico. E essa cidade, então, pelos mares, havia portos, 2 portos. E Paulo logo pensa, se essa cidade é importante, chegam-se navios todos os dias, exportadores. Uma vez eu prego o evangelho para essas pessoas, quando essas pessoas voltarem para suas cidades, elas então vão levar Cristo com elas. Estratégico. Paulo pensa, o maior produto a ser exportado então, não é a mercadoria que eles trazem nos seus navios, mas o maior produto a ser exportado é o evangelho de Jesus Cristo. Estratégia. Mas uma estratégia que era, vamos dizer, que ia junto com um amor pelo perdido. Não perdia a essência da evangelização. E Paulo, então, a primeira estratégia, ou o primeiro ponto que fez ele plantar uma nova igreja em Corinto, foi pela sua razão geográfica. O segundo ponto foi por sua razão social. Corinto havia sido destruída pelos romanos. E tinha apenas 100 anos que ela havia sido reconstruída. Olha a inteligência de Paulo. Paulo sabia que uma cidade nova, que foi construída há pouco tempo, a probabilidade das pessoas receberem o evangelho é maior do que uma cidade antiga. Eu vivo isso na pele, não em Belo Horizonte, mas nas cidades do interior de Minas. São cidades completamente católicas. Tiradentes, Ouro Preto, Ouro Branco, são cidades completamente católicas, por serem muito antigas. Paulo sabia que aquela cidade havia sido destruída e reconstruída, então a probabilidade das pessoas receberem a notícia era muito maior, porque elas não tinham uma crença, um credo totalmente definido. Ele usa, além da razão geográfica, da razão social também, para estabelecer uma igreja naquele lugar. Mas ele não usa apenas da razão geográfica e social. Paulo, ele faz um estudo sobre a cidade de Corinto, e ele vê que aquela cidade investia muito em esportes, torneios, campeonatos. Ele logo pensa, se nessa cidade vêm jovens de todos os lugares do mundo para disputarem torneios, campeonatos, uma vez eu prego o evangelho para essas pessoas, quando elas voltarem também para as cidades delas, elas levarão a notícia que elas receberam. Paulo nunca subestimou o ministério com jovens. É muito interessante. Mas não só pela razão geográfica, social, ou porque a cidade investia em esporte. Corinto era uma cidade universitária. Era uma cidade que prezava pela cultura. Sabe qual que era o hobby dos moradores de Corinto? Era num final de tarde, ir para uma praça pública e ficar escutando os filósofos. E Paulo, estratégico, cheio de amor pelas vidas, querendo anunciar a notícia, querendo ligar as pessoas a Deus por meio do Cristo que havia transformado eles. Ele pensa, eu também conheço a respeito de Cristo. E se essas pessoas gostam de ouvir pessoas que têm conhecimento, uma vez eu também vou para as praças públicas e anuncio a Jesus, essas pessoas também que prezam no final de tarde em estar nessas praças, ouvindo pessoas cultas, eu estarei também anunciando a notícia de Jesus Cristo. Mas não só pela razão geográfica, social, ou por uma tradição esportiva, ou por ser uma cidade universitária. Existia um ponto que eu acho, isso é uma interpretação minha, que mais chamou a atenção de Paulo para estabelecer uma igreja em Corinto. O pecado. O pecado.
O pecado, ele separa o homem de Deus. Se Jesus é o que liga, uma vez eu prego Jesus, a pessoa é liberta do pecado. Existia uma deusa em Corinto que se chamava deusa Afrodite. Sabe o que essa endemoniada fazia? As mulheres que seguiam essa deusa iam para os portos que chegavam os navios, aqueles homens cheios de amor para dar, viajando 1 mês, 2 meses, 3 meses pelo mar afora. Ela pegava as mulheres da vida, levava essas mulheres para o porto. Quando os homens chegavam, oferecia essas mulheres. O que aconteceu? A prostituição cresceu demais na cidade de Corinto. E Paulo logo pensa: a única forma de vencer a promiscuidade, a prostituição, a carnalidade dentro dessa cidade, não existe outra forma senão por meio da evangelização. Não existe uma outra forma dos jovens de Joinville largarem o pecado, senão por meio da essência da evangelização. Não existe outra forma, simples assim. Está cheio de gente linda, com o coração lindo, mas que não conhece a Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. Tem menina que vem para pastor, como eu não encontrei dentro da igreja, eu estou conhecendo um rapaz, pastor, ele não bebe, ele não fuma, ele não... já ia falar outra coisa aqui. Ele não bebe, ele não fuma, pastor, ele é de família, um cara bom, pastor, e posso te falar, ele é melhor do que muito dentro da igreja. Eu falei, filha, é tudo lindo, mas vai para o inferno. Você quer ir para o inferno com ele? Eu não estou dizendo, entrando numa doutrina de forma nenhuma. Eu estou dizendo que a única forma de tirar a pessoa do pecado é por meio da evangelização. A única forma. Paulo, ele incorpora isso. Ele sabe que se alguém não se preocupar com aquela cidade, ninguém iria se preocupar. Que se alguém não levantar para destruir essa deusa que espalhava a carnalidade por meio da cidade, ninguém iria levantar. Se a igreja estabelecida no lugar onde você mora não influenciar aquela cidade, ninguém mais vai influenciar. Mas não existia apenas a deusa Afrodite espalhando a carnalidade. Existia um Deus chamado Apolo. Sabe o que esse Deus falava? Ou os seus seguidores? É como um pleonasmo. Ele embelezava a beleza masculina. Ele trazia à existência a vaidade do homem, a beleza do homem. O que começou a acontecer? O homossexualismo espalhou demais em Corinto. Tem gente que acha que gay começou agora, surge do chão assim do nada. Isso é antigo, gente. Não, mas é agora que é a febre, parece que gay nasce do chão assim, ó. Não, isso é antigo. Até hoje, se você, eu tive fora do país, eu fui para Israel e passei em Roma, até hoje você vê nas praças lá o deus Apolo peladão com o peru de fora, tá lá. Até hoje você vê. Ele trazia essa beleza masculina. E Paulo logo pensa, eu conhecia Jesus. Existe um Jesus dentro de mim, através da pessoa do Espírito Santo. Se eu não preocupar em combater esse Deus que espalha a carnalidade, ninguém mais vai preocupar. Eu vou pregar o evangelho nesse lugar. Eu vou anunciar a notícia. Eu vou estabelecer uma igreja nesse lugar. O meu pequeno grupo vai se tornar uma igreja. Eu vou combater a carnalidade nesse lugar. Porque ele viu que uma cidade
importante e rica, cheio de coisas boas que poderia contribuir na evangelização. Ser esportiva, universitária, tinha porto, era conhecida, tinha muitos habitantes. O que aconteceu? Paulo, cheio de sede, entendendo que a notícia não era a respeito dele, mas que a notícia era a respeito do Cristo que tinha transformado a vida dele, com sangue no olho, pregava o evangelho, fazia e acontecia, começou a pregar, as pessoas começaram a se converter, iam para as praças públicas, pregavam o evangelho, ia para os portos, pregava o evangelho, ia nos torneios, pregava o evangelho. O que começou a acontecer? A igreja cresceu. Não tem como, preste atenção, não tem como você anunciar Cristo e não haver transformação. Não tem como. Se isso não está acontecendo, faça uma reflexão, que essa notícia não está acontecendo anunciando Cristo. Alguma coisa você está anunciando. Que essa pessoa, se ela se converter, a vida dela, que ela vai conseguir pagar as dívidas dela, que ela vai comprar carro novo, que ela vai comprar apartamento novo. Aí você vai evangelizar uma solteira, se você conhecer Jesus, você vai casar. Alguma coisa errada está acontecendo. Mas se você chega para perto de uma pessoa e fala: eu tenho uma notícia para te dar, mas essa notícia não tem nada a ver comigo, como o pastor falou aqui, eu sou um ninguém, sou um nada, mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui na sua frente, eu quero dizer para você que Jesus, ele morreu por você. Eu quero te falar mais a respeito desse Jesus. Ele estava com o seu Pai antes da fundação do mundo, mas chegou um momento que ele veio como homem, ele se fez humano. Ele não tinha pecado algum, ele era um com Deus, ele não se separava de Deus até o momento que ele morreu. Desde o início de todas as coisas, ele estava com Deus, mas teve um dia que ele precisou se separar de Deus. Tem tanta gente que faz uma interpretação errada do texto, quando Jesus fala: passe de mim esse cálice. As pessoas dizem é porque Jesus estava cansado no seu físico, ele estava abatido, ele estava cansado de pessoas, ele não aguentava mais. Aí ele vai no jardim do Getsemane e ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas Jesus não pede para passar dele o cálice porque ele estava cansado, mas porque seria o único momento, ou o primeiro momento da história que ele estava se separando do seu Pai. O clamor dele em pedir o Pai para passar o cálice dele é que ele não aceitava a hipótese de se separar do seu Pai, porque aquele momento era o momento onde ele tomaria sobre ele o nosso pecado, e o pecado separa o homem de Deus, e Jesus era homem. Ele pede para passar dele o cálice, porque ele não estava aceitando a hipótese de se separar do Pai. Ele estava dizendo: eu sei que eu preciso morrer, eu sei que não tem outra forma, mas eu não quero me separar de você. Mas por mim e por sua causa ele precisou separar, porque aquele momento ele toma sobre ele o nosso pecado. E você está falando isso com a pessoa, e naquele dia ele morreu por você. Passou 3 dias, ele ressuscitou. Hoje ele vive, ele quer viver dentro de você, ele quer mudar a sua história. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais tribulação, situações difíceis, porque o próprio Jesus teve, mas eu te digo, quando você tiver, tenha bom ânimo, porque ele venceu, e eu e você também somos capazes de viver, de vencer. Não
haver transformação quando o homem sai de jogo e entra a pessoa de Cristo na centralidade. Aí por fim você vira para ela e diz assim: olha, mas tem uma coisa boa para você. Na minha casa tem um grupo pequeno. Você vai conhecer Jesus, mas você não vai estar sozinho. Tem várias pessoas também que já foram ligadas a Deus por meio de Cristo. Vamos lá na minha casa. A minha casa não é minha, ela pertence a Jesus, por isso eu abro ela. O meu carro não é meu, por isso que eu uso ele para levar pessoas para a igreja. Vamos lá na minha casa. Essa pessoa vai no pequeno grupo, ela chega, ela é abraçada. Ela vai no Soma, ela é abraçada, a igreja acolhe. Essa pessoa é completamente transformada, porque a evangelização não perdeu a sua essência. Foi isso que Paulo fez. Ele chegou numa cidade de Corinto, imagina, agora já eu, parafraseando, ele chegou no pico da montanha e ele começou a enxergar toda Corinto do alto. Ele sabia a situação de pecado, de carnalidade. Imagino que ele olha para aquela cidade, ele se sente na responsabilidade em tomar aquele pecado como responsabilidade dele. Ele ora por aquela cidade, os seus olhos enchem de sangue e ele vai para cima. Eu vou conquistar minha casa, minha família, o meu pequeno grupo vai crescer. Nós vamos estabelecer a onda em todos os estados, em todas as cidades, porque eu tenho sangue no olho. Eu tenho sangue no olho. Eu não consigo ver o pecador morrer e ir para o inferno. Eu não consigo ir para o Soma todo sábado e saber que o meu pai, ele se mantém no álcool, na droga. O que o Senhor quer trazer nessa tarde para mim e para você é sangue no olho, é olhar a realidade da nossa cidade, da nossa casa, do nosso bairro, do nosso país. Como diz nosso amigo Rodolfo, se Jesus entregou toda a vida dele por mim, não me resta outra coisa senão entregar toda a minha vida a Ele. Todos os meus dias, todo o meu tempo, tudo é dele. Mas Paulo fica 1 ano e 6 meses naquela cidade, 18 meses. Ele estabelece liderança, eles pregam o evangelho, ele deixa uma igreja completamente estabelecida naquele lugar. A igreja pronta, os pequenos grupos acontecendo, e ele então vai plantar outras igrejas. Passaram 10 anos que Paulo havia estabelecido a igreja naquele lugar. Chega uma irmã, Paulo estava em um certo lugar, chega uma senhora chamada Cloé e vira para ele e fala: Paulo, que bom que eu estou te vendo. Que bom, Paulo, que eu estou te vendo. Há muitos anos eu não te via. Paulo, a igreja que você estabeleceu em Corinto não é mais a mesma. As pessoas agora estão se dividindo, elas estão brigando entre elas. Está havendo uma disputa, Paulo. Cada um quer se tornar reconhecido. A galera do louvor, eles estão brigando entre eles para ver quem vai ministrar no culto principal. Há uma disputa, qual pequeno grupo cresce mais. Está acontecendo uma divisão, Paulo. Paulo, ele puxa a cadeira, ele põe uma mesa na sua frente, ele pega uma folha, ele pega uma caneta, e 10 anos depois que ele havia estabelecido a igreja em Corinto, ele senta nessa cadeira, sobre a mesa, ele pega o papel e a sua caneta, e ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Se você não sabia, o contexto das 2 cartas de Corinto foi esse: Paulo recebe uma notícia
os irmãos estavam se dividindo. Ele escreve uma carta, e nessa carta que nós lemos, ele está dizendo: aonde está o sábio? Aonde está o erudito? Aonde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: há 10 anos atrás vocês anunciavam uma notícia que não era a respeito de vocês, mas era a respeito de Cristo. A igreja crescia. A partir do momento que vocês começaram a falar de vocês mesmos, a igreja está dividida. A essência da evangelização é que ela seja cristocêntrica, é que Cristo seja o centro, é que eu e você se reduza a nada e faça dele tudo. Faça dele o maior, o mais glorioso, o mais poderoso, o único. Quando isso acontece, explode, cresce. Quando eu conheci Jesus foi no mês de maio, final de maio. Eu me batizei 1 mês depois, 2 meses depois. E logo abri um pequeno grupo. Abri em setembro, dia 4 de setembro. Mas eu tinha tanto sangue no olho. Eu queria pregar até para a formiga que passava na minha frente. Era para todo mundo. Quando finalizou o ano, o meu pequeno grupo havia multiplicado 6 vezes. Em 3 meses eu já tinha formado vários líderes, 6 líderes, e tinha no outro ano, com sangue no olho, aquele pequeno grupo que tinha sido aberto no mês de setembro, no outro ano ele se multiplicou 18 vezes. Eu tinha fome, eu queria, eu vivia na essência do evangelismo. Eu tinha 1 ano e meio de convertido. Eu tinha 32 pequenos grupos se reunindo. Com 18 anos, eu fui trabalhar com táxi para pagar minha faculdade. Meus pais não tinham condição. Eu trabalhava de 5 da manhã a 1 hora da tarde, 8 horas sem parar para fazer xixi. Eu deixava o táxi, pagava diária. Eu pegava, ia para o estágio não remunerado e fazia estágio para formar de 2 às 6. Eu saía de lá, eu pegava um ninho velho que eu tinha, eu ia comprar um Fitin 147 azul piscina.
Estava doido, 18 anos. Mas Deus me deu a condição, eu comprei um ninho velho, 2 portas. Eu pegava com uma caixa de abelha, eu ia para a faculdade, ficava de 10 às 10h30, de 7 às 10h30. Mas eu estava doido para a faculdade acabar, porque a minha célula, o meu pequeno grupo, ele era depois das 10h30. O outro dia era a minha reunião com a liderança. Aí eu ia dormir todo dia 1 da manhã, 2 da manhã, e no outro dia 5 horas da tarde. Foi a época que eu mais cresci. Eu tinha 3 anos de convertido. Já tinha mais de 40 pequeno grupo. Acompanhava mais de 400 pessoas. 21 anos de idade. 8º período, 7º período da faculdade. Trabalhando, crescendo. Sangue no olho, na essência da evangelização, do evangelismo. Eu tive uma experiência com Jesus. Eu estava deitado. Eu não sou tão espiritual de falar assim, Deus me acordou de madrugada e me levou ao lugar de oração. Eu nunca fui assim. Mas naquele dia, 3 horas da manhã, começou uma dor. Primeiro eu achei que era gases, mas não era. Uma dor muito forte na barriga. Eu sentei no vaso, não saía nada. Falei, Jesus, o que é isso? Aí Jesus falou assim, vai lá para o seu lugar onde você faz o seu pequeno grupo. Porque ainda liderando 30 e tantos, 40 e tantos pequeno grupo, eu continuava com o meu na minha casa. Eu fui para o lugar, eu me lembro que eu me ajoelhei no chão, falei, Senhor, que dor é essa? E a dor aumentava demais. E quanto mais eu perguntava o que é isso, mais doía. Eu me lembro que eu deitei no chão, abracei minhas pernas. Eu falei, Senhor, o que é isso, irmão? Aquela hora o céu abriu. Eu vi o teto da minha sala se abrindo. E Deus falando assim, audível, isso são como dores de parto. Porque a partir de hoje eu te chamo para gerar filhos. Larga tudo que você tem. Vai para o ministério em tempo integral. Eu falei, mas o meu pastor, ele é tradicional. Ele não tem essa cultura de ter pastor de jovens. Eu não faço buscando reconhecimento. Ele disse assim para mim, deixa que com seu pastor eu me entendo. Eu falei, o que você quer que eu faça? Ele não trabalha amanhã e bate na porta da igreja 8 da manhã. A dor passou, voltei para a cama. No outro dia não fui trabalhar, tive que pagar a diária do táxi, sem trabalhar. Cheguei na igreja, sentei na porta do gabinete do pastor. E o pastor chegou e falou, filho, quem foi? Não foi trabalhar hoje? Eu falei, não, pastor, preciso conversar com você. Ele abriu a sala dele, ele, senta aí, filho. Eu sentei na frente dele. Falei, pastor, preciso conversar com você a respeito de uma experiência que eu tive essa noite. E ele disse assim, não precisa dizer nada, porque o Senhor também disse para mim, que dia que você começa? Fui ordenado ao ministério. É simplesmente um exemplo para você de quando você não perde a essência do evangelismo. Você pode ter 1 ano, 10 anos, 20 anos de convertido, que você é cristão, mas é como se você tivesse conhecido a Cristo hoje. Você não perde. E essa igreja de Corinto, ela me ensina que a essência do evangelismo, ela discorre em 3 pontos. Primeiro, o amor por pessoas. Paulo chega naquela cidade, ele tem compaixão da prostituta, ele tem compaixão do gay, ele tem compaixão do promíscuo, ele tem compaixão do mentiroso. O segundo ponto que discorre é o amor pela cidade. Em todo o contexto de evangelização, na palavra, é para a transformação de uma cidade. A igreja não pode olhar e falar assim, não, eu quero ganhar aqui essas 2 ruas. Não, irmão, o nosso trabalho tem que ser relevante para transformar a cidade. A cidade. Nós temos o objetivo em Lagoinha de alcançar 10% de Belo Horizonte.
Nós estamos com 110 igrejas em Belo Horizonte. A ideia é ter 300 igrejas com 1.000 pessoas cada um. Para alcançar, hoje Belo Horizonte tem 2.500.000 pessoas. 250.000 pessoas. Só em Lagoinha a gente quer 10%. Porque se não for para transformar a cidade, irmão, vamos rasgar a Bíblia, vamos embora. A gente não presta. Se tirar Jesus da nossa vida, a gente não vale nada. Agora, se a gente está na chuva é para molhar. Você conheceu a Jesus, não tem como fugir mais. Você tenta pecar, o Espírito Santo te mostra, Ele te avisa. Não tem jeito de voltar atrás mais. Você está na chuva é para molhar, meu irmão. Vai com sangue no olho, abre o seu grupo pequeno, vai para cima. Vocês têm uma visão linda, nada religiosa. Vai para cima, deixa falar mal. Vai para cima, conquista cidades vizinhas, se dispõe, procura os seus pastores, se torna um coordenador, vai para cima. Afinal, faço eu as palavras de Paulo. Era você o sábio, o erudito? Talvez a maioria dos que estão aqui era um insignificante que Deus trouxe significado. Eu era insignificante. Conversava, não sabia, eu não conseguia conversar com pessoas, tão tímido. Não conseguia. Mas Jesus, Ele escolhe aquele que é improvável e faz dele provável. Aquele que era insignificante, Ele traz significado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Só depende de você. De você colocar Ele como centro de todas as coisas. De ir para cima. De abraçar a visão da igreja. De defender. De disponibilizar sua casa, o seu carro, as suas finanças. Vocês estão entrando. Agora o pastor Lipão me levou para conhecer um novo espaço. Irmão, dá tudo que você tem. Todo mundo que for para o centro de Joinville vai passar e vai ver vocês. Dispõe as suas finanças, dispõe o seu tempo, dispõe a sua casa, dispõe o seu carro. Abraça, vai para cima. Jesus, Ele quer transformar Joinville e Ele quer usar você. E a essência da evangelização é o seu amor por pessoas. E é o seu amor pela cidade. Agora, se você não ama pessoas, e se você não ama a cidade, para mim você não ama Jesus. Porque se Cristo morreu por pessoas, não resta outra coisa de mim, de você, se não cuidar delas, se não anunciar para elas. Se Cristo deu a sua vida por pessoas, não resta outra coisa senão amar essas pessoas, cuidar delas, seja quem for. Tem gente que vira e fala assim: pastor, mas como é que você cuida dos gays? Eu falei: prego Cristo. Pastor, como é que você cuida do drogado? Eu prego Cristo, irmão. Para de encontrar receita, não. Eu vou lá na onda dura, eu vou copiar tudo que ela faz, afinal ela está crescendo, e eu vou levar para Belo Horizonte, irmão. Belo Horizonte é outra cidade. O pastor, algum de vocês aqui que foi enviado para Belo Horizonte, para abrir a onda lá, você vai ver. Não existe uma receita. E se é que ela existe, é Cristo. É Cristo que transforma, é Cristo que muda o promíscuo, o homossexual, o pecador, o drogado, o alcoólatra, o mentiroso. É Cristo. Eu sou muito observador. E uma das coisas que eu mais me alegrei, pastora, foi quando eu vi anunciando as vezes que o pastor Lipão ia pregar. Nas minhas palavras, que eu não lembro muito bem o que falou, mas falava assim: um homem que se preocupa em pregar um evangelho genuíno. Quando você tem um pastor que prega o evangelho genuíno, irmão,
quer dizer que vocês têm tudo para viver na essência do evangelismo. É por isso que vocês têm crescido. Permaneça. Permaneça. E pode ter certeza que vai chegar muitas pessoas para tentar tirar você da visão, do propósito. Ah, vocês são hereges. Ah, vocês fazem isso, irmão. Só vira e fala: conversa com a minha mão aqui, endemoniado. Já manifesta e sai de fininho. Faz fila para não dar confusão. Põe a mão na cabeça. Evangelho. Ligar Cristo, ligar a pessoa a Deus por meio de Cristo. Viva na essência do evangelismo. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu tenho 55 segundos. É isso? Existem alguns lugares que eu vou que Deus, Ele me dá algumas visões. Vocês vão transformar essa cidade. Eu estou vendo a partir dessa conferência pastores sendo levantados, se disponibilizando aí ao ID. Feche os seus olhos. Pai, eu posso atrasar 5 minutos? Pode, pastor. Pode. Você que ama pessoas e ama essa cidade. Você que quer ser alguém relevante, resposta de Deus para essa geração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. E não vem calado não, vem glorificando a Jesus, irmão. Eu não posso te oferecer nada. Ninguém que está aqui à frente pode te oferecer nada. Mas o Cristo que está aqui por meio da pessoa do Espírito, Ele pode. Ele quer encher o seu coração. Comece a dizer: eis-me aqui para o Senhor. Comece a dizer que você quer ligar o homem a Deus por meio do Filho. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Feche os seus olhos. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Abra a tua boca. Diga para Ele: eis-me aqui. Eu quero anunciar você na sua verdade, na sua pureza e na sua simplicidade. Praticamente todos estão se disponibilizando a permanecer na essência. Vocês vão transformar essa cidade. Coloca, Pai, compaixão em nossos corações.
Coloca, Pai, compaixão em nossos corações. Nós não somos melhores porque te conhecemos. Coloca compaixão, Senhor, por essa cidade. Coloca, Senhor. Compreendo os teus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei. Busque a glória de Deus nessa tarde. E sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto. Ele está de aqui. ti, mais perto. Jesus está dos aqui. teus caminhos. Milhares de pequenos grupos sendo abertos. Ao redor de cada esquina, acima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. E sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Fica com seus olhos fechados. Eu sinto muito forte o meu coração nessa hora a chamar o pastor de vocês para orar por vocês. Cá, pastor Lipão. Deus deu um homem de Deus para direcionar, para guiar vocês. E hoje vocês se dispõem a viver a essência do evangelismo, pregando Cristo, sem religiosidade, transformando pessoas, se dispondo. E ninguém melhor do que a autoridade sobre vocês.
para orar, para liberar palavras. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, ó Pai, o quanto somos profundamente apaixonados, gratos pela graça que nos alcançou. Somos profundamente constrangidos pelo Teu amor e pela Tua bondade. E a partir desse constrangimento, a única coisa que podemos dizer é sim para Ti, é sim para o Teu chamado, é sim para a Tua igreja, é sim para a Tua causa, é sim para as pessoas que ainda não Te conhecem, é sim para a missão de transformar a cidade através do Evangelho. É sim para pregar o Evangelho a todas as nações. É sim para implantar igrejas em cada vilarejo, em cada viela, em cada cidade. É sim para irmos aonde as pessoas estão. O Senhor sabe que em mim mesmo não existe nada a não ser o Senhor que é tudo. E essa autoridade que o Senhor me deu, como um pastor dessa linda, amada igreja Tua, me constrange. E como autoridade sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, que pertence ao rebanho que o Senhor me confiou, eu declaro palavras de bênção. Eu os libero para prosperarem ministerialmente. Profetizo bênção, ó Pai, sobre a vida de cada um que está se dispondo a Te servir. Que essas pessoas possam experimentar um avivamento sem precedentes. Que a partir de cada grupo pequeno aqui, que a partir de cada implantação aqui, o Senhor possa frutificar de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, de 10.000 a 1 milhão, e o mundo conheça a Tua glória em nós. Ó Pai, abençoa, Senhor, e multiplica a onda no Rio de Janeiro. Abençoa e multiplica a onda em Itajaí. Abençoa e multiplica a onda em Curitiba. Abençoa e multiplica a onda em Jaraguá. Abençoa e multiplica, Senhor, a onda onde ela está, no Macapá, no Nordeste, aonde nós estamos colocando a planta dos nossos pés. Que o mundo saiba através da nossa boca que Tu és o Senhor e só em Ti existe salvação. Ó Pai, que possamos preservar a essência do evangelismo, que não é a onda dura, que não é um sistema de igreja, mas é apenas o Senhor, o início e o fim de todas as coisas. Que não anunciemos a nós mesmos, mas anunciemos a Ti. Que veio, morreu e hoje está vivo. E é nessa esperança que nós nos gloriamos. Na esperança de participarmos do Teu sofrimento, para que participemos da Tua glória. Ó Pai, surpreenda cada um que está aqui. Também quero pedir a Ti, Senhor,
pelos irmãos de outros ministérios que estão aqui conosco. O Senhor bem sabe que no meu coração não existe nenhuma vaidade, nenhum desejo de que a onda seja reconhecida. Ela é instrumento teu. E por isso, quando oramos, ó Pai, não oramos para que a onda cresça, mas para que teu reino cresça. Abençoa cada igreja aqui representada, Senhor. Abençoa, Senhor, as igrejas que nos maldizem. Abençoa, ó Pai, cada ministério, Senhor, propagado em Joinville. Que possamos juntos levar o homem ao conhecimento do Evangelho e estabelecer teu reino nessa geração. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós somos um corpo, cada um com a sua função. Não existe mais importante e menos importante. Existe um lugar reservado para cada um de nós. E normalmente, a Bíblia mesmo diz isso, e a nossa anatomia humana diz isso. Aqueles que mais aparecem são os menos importantes. Por isso, de todos vocês, eu me considero menos importante. Sabe, você é apacentador. Que luta todos os dias pelas tuas ovelhas. Você é o coração desse corpo. Não ache, porque a tua foto não tem curtida, que você não é importante. Quis Deus me usar dessa forma, mas não importa a forma, importa que Cristo seja glorificado. Você é muito importante, mas realiza a tua função com zelo. Realize aquilo que Deus te confiou com zelo. Não é tua responsabilidade fazer o crescimento acontecer, mas é tua responsabilidade todo dia plantar e regar na vida das tuas ovelhas. E é isso que você deve fazer. De uma maneira meio curricular, eu quero dizer para vocês, cara, vamos por todo mundo, pega o evangelho a toda criatura. A gente vai junto. Tenha certeza disso, que cada centavo que a onda tiver para investir numa pessoa que a gente possa alcançar para Jesus, a gente vai fazer. Cada esforço, cada coisa que a gente puder fazer para que uma pessoa a mais conheça a Cristo, nós vamos fazer. Mas quem vai? Quem vai? Somos todos nós. Por isso, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. A toda criatura, não faça distinção. Não faça distinção de homem ou mulher, de hétero ou gay.
de branco ou negro, de baixo ou alto, de rico ou pobre, todos nós estamos em condições igualmente necessitados de Cristo. Deus quer usar muito a tua vida. Amém? Abraça quem está do seu lado. Isso. Diga assim: eu vou. Vamos junto? Amém. Vamos voltar para o lugar. Ainda não acabou essa tarde. Queria muito agradecer você, Flavinho, por ter se disposto a estar conosco nesse tempo. E Deus te usou profundamente para falar comigo hoje, ontem, e ter certeza que aquilo que você plantou vai gerar muito fruto. Amém? Vamos honrar o pastor Flavinho com uma salva de palmas.